Teste de integridade das urnas eletrônicas. Apresentação. Este vídeo tem a finalidade de apresentar a quem irá operar o sistema de apoio e as urnas em teste de integridade, um passo a passo da rotina de registro de cada voto. Mas o que é o teste de integridade das urnas eletrônicas? Este teste tem o objetivo de verificar o comportamento das urnas em condições reais de funcionamento no dia das eleições. Nas eleições 2022, um dia antes da votação em cada turno, em evento público, 27 urnas que receberiam votos oficiais em Goiás serão sorteadas e encaminhadas para o local onde serão realizados os testes de integridade, a sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia. Cabe ressaltar que outras urnas serão preparadas pelas zonas eleitorais para recebimento dos votos reais dos eleitores no dia das eleições, e o sistema informatizado que recebe os boletins de urna serão atualizados com as informações das novas urnas preparadas, a chamada tabela de correspondência, de forma que os dados transmitidos por elas não sejam recusados pelo totalizador. Os testes de integridade das urnas eletrônicas ocorrerão no mesmo dia e período em que estiver ocorrendo a votação real, entre as 8 e as 17 horas, horário oficial de Brasília, em evento público, sob supervisão de auditores fiscais e com transmissão ao vivo para a internet, através do canal do TRE Goiás no YouTube. O teste consiste em registrar em um sistema informatizado de apoio e igualmente na urna que estará sendo auditada, votos lançados em cédulas impressas, previamente preenchidas e armazenadas em uma urna de lona. Ao final da votação, é feita a conferência entre os resultados apurados no sistema de apoio e na urna, a fim de certificar a existência ou não de divergências. Todas as urnas submetidas aos testes de integridade são filmadas e gravadas desde o momento anterior ao registro do primeiro voto até a geração dos boletins de urna. Deste modo, detectada qualquer diferença entre os resultados apurados, a gravação da respectiva urna é revista a fim de localizar o momento e a causa da divergência. Localizada a causa da divergência, é feito o registro na ata do evento de auditoria. Operadores da votação e suas funções. Para a votação no teste de integridade das urnas, o TRE de Goiás optou por um formato que utiliza 2 operadores. O digitador, que é o responsável por retirar a cédula impressa da urna de lona, avaliá-la e registrar o voto no sistema de apoio. O votador, que é o responsável por operar a urna eletrônica, registrando os votos de forma idêntica ao que fora lançado no sistema de apoio. Agora que já sabemos o que é o teste de integridade das urnas eletrônicas, veremos passo a passo como é feito o registro de cada voto do teste. Registro de presença dos mesários. A votação começa às 8 horas da manhã. Digitador e votador, apostos, devem aguardar a liberação por um dos membros da comissão, que verificarão se a gravação daquela urna já se iniciou e se a zerésima, que é um relatório emitido pela urna para informar que ainda nenhum voto foi registrado, já foi impresso. Após a liberação por um membro da comissão de auditoria, o primeiro passo é registrar a presença dos mesários. Para registrar a presença, basta teclar "Confirma" no terminal do mesário e informar o número do seu título eleitoral.
Concluído o registro dos dois componentes daquele turno, digitador e votador, tecle Corrige para iniciar a sequência de votação. O ciclo de votação se inicia pelo digitador. Vamos acompanhar como é feito. Passo a passo. O digitador confere o limite máximo de cédulas a apurar para aquela sessão, informado por um cartaz à sua frente ou na lista de controle de cédulas. Se o limite ainda não foi alcançado, então ele retira uma cédula da urna de lona e, enquanto avalia se ela pode ser utilizada no teste, a deixa à mostra para fiscais e auditores presentes. A cédula válida para uso no teste, também chamada cédula considerada, deve estar legível e com suas quadrículas preenchidas apenas com números, mesmo que não corresponda a um número de candidato válido. A cédula pode ter um ou alguns campos totalmente em branco. Para os cargos de deputado federal e estadual, a cédula é válida se preenchidos apenas os 2 primeiros dígitos, o que corresponderá ao voto de legenda. Por outro lado, a cédula será tida como desconsiderada e, portanto, não será utilizada no teste se seu preenchimento estiver incompleto, exceto legenda. Em suas quadrículas constar qualquer caractere que não seja um numeral. Se algum numeral estiver ilegível, a leitura deve ser clara. Se a cédula estiver rasurada ou com algo escrito fora das quadrículas. Se a cédula for desconsiderada, faça um X cruzando toda a cédula e a deposite no escaninho de cédulas desconsideradas e retire outra cédula da urna de lona. Se a cédula for considerada, verifique o número da próxima sequência na lista de controle de cédulas, risque o número na lista impressa e anote o mesmo número no canto superior direito da cédula impressa. Se houver algum campo totalmente em branco na cédula, escreva a caneta branco sobre as quadrículas. Se toda a cédula estiver em branco, escreva branco a caneta na diagonal, ocupando toda a cédula. Agora é a hora de selecionar um eleitor para registro do voto. Escolha aleatoriamente um eleitor na lista de eleitores. Faça uma pequena marca na lista ao lado esquerdo do número sequencial que corresponde ao eleitor. Digite o número sequencial no Sistema de Apoio à Votação, SAVP. Agora, lance no sistema a votação conforme consta na cédula. Lembrando, para o voto em branco, basta teclar Enter no campo correspondente. Se o voto for para a legenda, no caso de deputada ou deputado federal ou estadual, após a digitação dos 2 números, pressione Enter e, se o número digitado não corresponder a um candidato válido, o sistema apresentará voto nulo. Concluída a votação, após clicar em Incluir cédula e confirmar clicando sobre o botão OK, o digitador deve manter a visualização da cédula na tela até que o votador confirme ter concluído a votação na urna. O digitador deposita a cédula impressa no escaninho de Cédulas Consideradas. Agora entra em ação o votador. Primeiro ele confere na tela do terminal do mesário a quantidade de eleitores que já votaram naquela urna. O número deve ser 1 a menos do que está exibido no monitor à sua frente, com a cédula que acaba de ser incluída no sistema de apoio. Conferida a sequência, o votador digita no terminal do mesário o número do título de eleitor conforme a cédula do monitor.
O votador pede que o digitador diga em voz alta o nome do eleitor que ele selecionou da lista de eleitores, para o registro daquele voto. O nome dito pelo digitador deve ser o mesmo exibido no terminal do mesário. Se não for, verifique se o número do título digitado no terminal do mesário é igual ao que consta na cédula exibida no monitor. Confirmado o número do título e o nome do eleitor, o digitador tecla Confirma no terminal do mesário. Agora, a urna eletrônica solicita que o eleitor posicione seu polegar no leitor para habilitação. Como o eleitor não estará presente, o votador deverá colocar o próprio polegar no leitor. A urna deve recusar a habilitação. Esse processo se repetirá por 4 vezes, até que a urna possibilite a liberação ao voto pela senha do votador. Importante! Caso a urna habilite o voto durante uma das 4 tentativas de reconhecimento da digital do eleitor, situação conhecida como falso positivo, a ocorrência deve ser anotada na ata de sessão, constando o horário da ocorrência, o número do título do eleitor que estava sendo habilitado e o número do título do votador que usou a digital na tentativa de habilitação. Quando solicitado, o votador deverá informar no terminal do mesário o ano de nascimento do eleitor, que consta na cédula exibida no monitor. Depois, a urna solicita que o votador coloque sua própria digital no leitor e finalmente libera a votação na urna. Agora o votador se volta para o terminal do eleitor, a urna propriamente, para registro dos votos. O votador estará usando um microfone de lapela ou headset, acoplado à câmera que estará gravando a votação. Ao registrar cada voto na urna, o votador deve dizer em voz clara o cargo para o qual está sendo registrado o voto e os números digitados. É opcional, mas recomendável que o votador também diga a quem se destinou o voto. Concluída a votação, quando a urna exibir a mensagem de fim, o votador solicita ao digitador para que se inicie o registro do próximo voto, registrando justificativas de ausência. Em algum momento, entre o registro de votos na urna eletrônica, um membro da comissão de auditoria poderá solicitar que o votador registre uma justificativa de ausência, simulando um comportamento comum e esperado em uma sessão de votação. O registro de justificativa de ausência é feito apenas no terminal do mesário, pela digitação de um número de título de eleitor que não vote naquela sessão. O membro da comissão informará qual o número de título eleitoral deve ser digitado no terminal do mesário. Registrada a justificativa, o votador anota em formulário próprio o número do título e a hora que ocorreu. Verificação da urna. Em alguns momentos, a urna poderá exibir no terminal do mesário a mensagem: "Por favor, inspecione cabina e urna". Em uma votação normal, esse é o momento para o presidente da sessão dirigir-se até a cabina de votação e verificar se não há nada anormal, um objeto esquecido, se a tela da urna está bem visível, etc. No nosso ambiente de teste, basta que o votador pressione o botão Confirma no terminal do eleitor. Dúvidas ou situações não previstas. Sempre que algo não esperado ocorrer durante o ciclo de votação, o digitador ou votador devem consultar um dos membros da comissão de auditoria, registrando presença dos mesários. Se alcançado o limite máximo de cédulas a apurar, o registro de votação deve ser interrompido. Após as 17 horas no relógio da urna, digitador e votador devem solicitar a um dos membros da comissão o encerramento da votação.
Após um dos membros da comissão informarem no terminal do mesário a senha de encerramento, a urna emitirá seus relatórios e solicitará novamente o registro de presença dos mesários. O registro de presença é feito da mesma forma já descrita. Basta pressionar Confirma no terminal do mesário e informar o número do seu título eleitoral. Concluído o registro dos dois componentes naquele turno, digitador e votador, pressione Corrige para finalizar seus trabalhos. A partir deste ponto, a Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas assume a operação da urna para a conclusão da emissão de relatórios e conferência do resultado com o Sistema de Apoio à Votação, SAVP. Conclusão dos trabalhos. Esperamos que o resultado dos trabalhos dos testes de integridade das urnas eletrônicas contribuam para a transparência e aprimoramento do processo eleitoral brasileiro. Agradecemos a toda a equipe que contribuiu para a realização dos testes. A Justiça Eleitoral agradece a sua participação e colaboração.